Ok, estou aqui falando com vocês do campus da Universidade de Colômbia. Eu vou falar sobre estratégias para resiliência de energia e para resiliência urbana. Eu vou falar primeiramente das consequências da mudança climática, depois métodos de adaptação para a cidade de Nova York e as mudanças climáticas, a resposta da cidade ao furacão Sandy, que foi o evento mais extremo que nós vivenciamos aqui na última década, métodos de mitigação climática da cidade de Nova York, como construímos cidades sustentáveis e, no final, estratégias e principais conclusões. Também vamos ter uma sessão de perguntas e respostas. Então, quais são as consequências da mudança climática? Primeiro de tudo, o aquecimento global tem tornado os oceanos mais quentes, aumentando a evaporação e adicionando umidade aos sistemas de tempestades. E o que isso está fazendo? Aumentando a frequência e a intensidade das tempestades, que tenderão a piorar à medida que as mudanças climáticas avançam. Então, 20 anos atrás, nós tínhamos modelos de clima prevendo que isso aconteceria em 2020 e está acontecendo. Não é mais algo que vai acontecer no futuro. Isso é algo que está acontecendo agora e está acontecendo em todo lugar. E qual é o impacto desses eventos climáticos em ambientes extremos? Com mais e mais pessoas no planeta, nós temos um número cada vez maior de pessoas que residem em regiões vulneráveis à destruição, morando perto de costas e em florestas e ficam vulneráveis a esses eventos climáticos. Nossos estilos de vida também têm favorecido esses problemas, como mais uso de energia nas nossas casas e a alta concentração das pessoas e de infraestrutura causou um nível sem precedentes, causando a devastação de comunidades inteiras. E os governos e as indústrias têm que lidar com esses eventos climáticos extremos. Durante alguns eventos extremos, é impossível chegar às pessoas que passam necessidade. Às vezes, os paramédicos não conseguem chegar nas pessoas que estão passando por dificuldade, a comunicação é atrapalhada e isso complica mais ainda a resposta e o engajamento. Nossos estilos de vida dependem da energia. Nós dependemos de energia, serviços compartilhados de energia, água, esgoto e saneamento, e a interrupção desses recursos e serviços pode ter um impacto enorme no nosso estilo de vida moderno. Durante o furacão Sandy em Nova York, a energia acabou por algumas semanas e morando com adolescentes não é algo que eu recomendaria para ninguém, porque eles não tinham acesso aos seus amigos. A recuperação desses eventos é cara e demorada, exigindo recursos de abrigo aprimorados em comunidades. Para crianças em idade escolar, o impacto da interrupção da escola, vida social e vida familiar pode ser de longo prazo. Essas crianças apresentam estresse pós-traumático, principalmente entre as mais jovens, que veem a sua vida modificada por anos. Para as crianças de 10 anos de idade, nós temos uma experiência ainda pior do que para as crianças mais jovens. Além desses eventos climáticos extremos, nós vemos a conexão com o aumento do nível do mar. Cidades como Miami, nos Estados Unidos, têm enchentes mesmo quando não há chuvas, quando tem uma maré alta. As geleiras estão derretendo e quando o gelo derrete, aumenta o volume da água nos oceanos do mundo. Os Estados Unidos têm cerca de 19 mil quilômetros de costa e Nova York tem cerca de 850 quilômetros de costa. Até 2050, prevê-se que o nível do mar ao longo da costa dos Estados Unidos suba 25 a 30 centímetros. O Brasil tem cerca de 7.400 quilômetros de litoral, sendo o Rio de Janeiro 83 quilômetros
quilômetros de litoral. Até 2050, prevê-se que o nível do mar ao longo da costa brasileira suba entre 20 e 25 centímetros. Mesmo sem eventos climáticos extremos, o aumento do nível do mar, juntamente com os ciclos normais das marés, pode causar inundações sem tempestades. Nós podemos já ver isso acontecendo em vários países que têm um aumento no nível do mar. Vou falar um pouco sobre a minha cidade natal, Nova York, e os desafios climáticos que enfrentamos. Quando você está em Nova York, geralmente não se percebe por causa dos arranha-céus, mas Nova York é composta por várias ilhas, Manhattan, Long Island e Rhode Island. E Nova York também tem a parte que fica no continente, por exemplo, o Bronx. E por isso, Nova York é muito vulnerável a inundações causadas por condições climáticas e pelo aumento do nível do mar. Particularmente em Manhattan, é às vezes mais quente do que as áreas circunvizinhas devido a um fenômeno chamado de efeito de ilha de calor urbano, que leva a riscos para a saúde dos habitantes e um aumento na demanda por eletricidade, como ar-condicionados. E o que nós temos em Nova York é um sistema de esgoto combinado. O esgoto das casas e o esgoto das ruas são combinados. E quando nós temos uma chuva muito forte, o que acontece é que o esgoto é diretamente liberado nos rios. Isso causa uma poluição massiva que nós queremos evitar o máximo possível. Apesar de todas essas questões, a cidade de Nova York está trabalhando para adaptar-se à mudança climática. Nós estamos gastando bilhões de dólares e já foram gastos bilhões de dólares na adaptação das alterações climáticas centradas principalmente na resistência a inundações, restaurações de praias, reconstrução de calçadões. Agora nós temos calçadões que estão sendo colocados perto das praias para as pessoas fazerem caminhadas. As casas nas áreas de enchente agora estão sendo colocadas sobre palafitas. Nós também fizemos alguns túneis de metrô à prova d'água para ter certeza de que a próxima vez que tiver uma enchente o impacto não vai ser tão grande. Nós estamos protegendo o sistema de geração elétrico contra enchentes. Um dos problemas que nós temos em Nova York é que uma das plantas da fornecedora de energia foi danificada durante o furacão Sandy e a maior parte de Nova York ficou em um blackout. Também estamos colocando as salas de utilities, as salas técnicas, em andares mais altos. Estamos tirando dos porões. Estamos fazendo isso nos nossos prédios de apartamentos e nos prédios de escritórios também. Agora o porão está sendo usado para outros motivos, com a ideia de que a enchente pode acontecer e não vamos ficar sem energia durante a enchente. Também estamos construindo mais superfícies permeáveis e impermeáveis em parques, em rodovias e outros espaços públicos. Dessa forma, a água pode ser absorvida pelo chão e cria menos impacto nas áreas. Também temos infraestrutura verde adicional, principalmente nas áreas mais próximas ao nível do mar. Estamos construindo novos parques e áreas que possam absorver a tempestade pelo solo. E estamos também mudando o plano diretor e de zoneamento da cidade. E tudo isso foi uma resposta à devastação causada pelo furacão Sandy em 2012. Esse evento foi um ponto de virada para a adaptação climática em Nova York. A gente tem trabalhado já há algum tempo, até antes disso, com sustentabilidade. Com o prefeito Mike Bloomberg, a gente fez o plano New York City 2030.
ele ligou o desenvolvimento econômico à sustentabilidade com isso. E ele reuniu agências municipais e pessoas que estavam cuidando de construções, reuniu todos numa sala com a população, com representantes da população, para fazer esse tipo de planejamento. Então, reuniu mais de 20 agências municipais para desenvolver 10 objetivos e 127 iniciativas para abordar questões de uso do solo, parques, habitação a preços acessíveis, transporte, qualidade do ar e da água, oferta e procura de energia, mitigação e adaptação às alterações climáticas. E a iniciativa mais importante foi criar um túnel hídrico em Nova York. A gente tem agora 2 túneis que redirecionam a água que vem do alto do estado e foi completado finalmente durante a administração do prefeito Mike Bloomberg. E são 2 porque você pode fechar um para reparo do outro, né? E isso foi feito depois do furacão Sandy. A gente passou a se focar na adaptação climática. Em outubro de 2012, o furacão Sandy atingiu a costa leste dos Estados Unidos. 43 pessoas morreram em Nova York, comunidades inteiras foram destruídas, deixou a maior parte de Nova York sem eletricidade por dias ou semanas. Algumas linhas de metrô demoraram meses para reabrir. Isso demonstrou as fraquezas de muitos de nossos sistemas de infraestruturas críticas face a grandes eventos climáticos. Custou cerca de 60 bilhões de danos totais na área metropolitana de Nova York e 19 bilhões somente na cidade de Nova York. Então, numa resposta, em junho de 2013, a cidade lançou uma Nova York mais forte e mais resiliente, que era um plano que continha recomendações tanto para a reconstrução das comunidades afetadas pelo furacão Sandy, como para o aumento da resiliência das infraestruturas e dos edifícios. O plano era de quase 20 bilhões e incluiu mais de 250 iniciativas. E muitos foram completados numa década e alguns estão conseguindo ser melhorados. A ideia era ter a primeira defesa contra as tempestades e aumento do nível do mar, e bem como fortalecer edifícios e todos os sistemas vitais que sustentam a vida da cidade, incluindo a rede elétrica, sistemas de transporte, parques, redes de telecomunicação, sistemas de saúde e abastecimento de água e alimentos. Nova York é uma cidade muito interconectada. Temos gente do mundo todo e temos alimentos também vindo do mundo todo nos nossos mercados alimentícios, e os nossos mercados são muito próximos da costa. Então, nossos sistemas alimentares da cidade tinham que pensar para lidar com esses eventos extremos. Então, tivemos o prefeito Bill de Blasio em 2015, e ele então associou a sustentabilidade ao seu principal objetivo de reduzir a desigualdade de rendimentos e mudou o nome de Plan New York City para One New York City. E isso é algo também partilhado pelo presidente Biden nos Estados Unidos. Toda essa legislação climática que foi feita no passado exige 45% do financiamento de um fundo multimilionário que deve ser gasto com a justiça ambiental para as comunidades. Então, essa visão do One New York City, que foi estabelecida por Bill de Blasio em 2015, está ligada a isso. Temos um outro, né, que é hoje em dia, que é o Eric Adams, e em 2023 ele então criou a próxima iteração do plano, que é o Plano New York City, fazendo a sustentabilidade acontecer, que destaca os esforços que a cidade está realizando para proteger os nova-iorquinos das ameaças climáticas, melhorar a qualidade de vida e construir a economia verde. Agora temos 3 prefeitos em seguida, um depois do outro, todos partilhando o objetivo de adaptação climática e sustentabilidade climática. Então não é uma questão partidária, é uma questão de sobrevivência. Adam fala sobre a execução e a implementação de promessas feitas aos nova-iorquinos em planos anteriores para reimaginar as comunidades, criando um futuro mais equitativo, saudável e resiliente.
Ele destaca as oportunidades para alavancar as fontes de financiamento estaduais e federais disponíveis e a adaptação climática exige as empresas privadas e os governos de todos os níveis trabalhando juntos em coordenação. E é isso que o último plano reconhece. Então, vamos falar sobre os métodos de mitigar as mudanças climáticas em Nova York. E isso também contribui para a diminuição dos gases de efeito estufa. Como eu falei antes, o Plan New York City 2030 vinculou a sustentabilidade ambiental ao desenvolvimento econômico. Houve um trade-off entre proteger a economia e a economia no passado, mas isso, na verdade, o que a sustentabilidade nos permite é modernizar para a gente ter um mercado global ainda mais eficiente. Então, a modernização econômica é a maneira pela qual podemos e esperamos construir um consenso político americano em favor da sustentabilidade ambiental. E eu espero que seja a mesma coisa que vocês vão atingir aí no Brasil. Então, o que fazemos aqui em Nova York? Primeiramente, a gente tem objetivos ambiciosos para diminuir os gases de efeito estufa e decarbonizar a economia, mas a parte mais importante seria a Lei Local 97, que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa de grandes edifícios. É um esforço que já inclui o aumento de ciclovias, e a gente agora vai descarbonizar, por exemplo, muito a próxima década, também com eficiência energética. Então, agora a gente tem o nosso sistema de bike share, usando as scooters elétricas. A gente tem agora painéis solares em edifícios. O aeroporto Kennedy anunciou ontem que a sua garagem de estacionamento vai ter no teto o maior painel solar de Nova York. Estamos também focando em eficiência energética com janelas isoladas, sistemas de iluminação cronometrados e acionados por sensores. Se você for a um hotel em Nova York, você vai notar que são diferentes de outras partes do mundo, porque quando a gente em outras partes do mundo, você tira a chave e as luzes se apagam, mas em Nova York as luzes estão ligadas noite e dia. Então a gente está consertando esse tipo de coisa. Então a gente está querendo construir uma cidade ambientalmente sustentável, e a gente está vendo isso já depois de 3 prefeitos em seguida uns dos outros. Vamos falar agora geralmente sobre a questão de construir cidades sustentáveis. O que isso significa? É definido como uma cidade que emprega recursos da maneira mais eficiente possível, usando fontes de energia renováveis o máximo possível, reciclando o máximo possível, com o mínimo de impacto no ambiente natural. Nosso foco em cidades sustentáveis é porque temos muitas pessoas no mundo agora. E todo mundo tem que viver em harmonia com a natureza. E agora temos muitas pessoas e não muita natureza disponível. Então a gente tem que tornar a cidade eficiente, diminuindo o seu impacto. O que não é sustentável nas cidades modernas? O uso de combustíveis fósseis, uso ineficiente de energia, de água e outros materiais, descarte de resíduos em aterros, reciclagem insuficiente, congestionamento, descarte de resíduos tóxicos, a poluição do ar, de água, falta de resiliência aos impactos climáticos e aumento do nível do mar e do clima extrema. Então a gente precisa de eficiência e sustentabilidade. A gente precisa trabalhar para isso. As cidades sustentáveis têm produtividade, os cidadãos podem encontrar trabalho decente, as empresas podem prosperar, elas também têm inclusão social, porque elas promovem a mobilidade social e sociedades integradas, e também têm sustentabilidade ambiental, que as cidades devem ter uma pegada ecológica minimizada e estar adequadamente preparadas para as condições ambientais em mudança. O que é chave é que a gente partilha de recursos para usá-los menos. Então,
a gente tem que juntar o público. Então, por exemplo, se você vai para uma academia de ginástica, você partilha um mesmo equipamento. E uma comunidade pode usar os recursos per capita de uma maneira semelhante. E aí você vai usar cada vez menos. Então, isso vai usar menos recursos. O que é ótimo nas cidades é que a gente partilha recursos. A gente partilha o espaço público, a gente partilha a interação social e a gente tem um local empolgante e interessante para morar. O que a gente precisa para uma cidade sustentável é a organização, a capacidade organizacional para coletar e reciclar resíduos, gerar energia renovável, manter a eficiência energética e garantir a limpeza do fluxo de materiais. Para desenvolver essa economia circular, como chamamos. A gente precisa, então, de soluções verdes para tratamento de esgoto, filtragem de água, controle de poluição do ar, regulação e tratamento de resíduos tóxicos e trânsito em massa individual. Então, a gente precisa de transição de infraestrutura antiga e deteriorada como parte de uma economia baseada em recursos renováveis. Por exemplo, você pega a rede elétrica. A rede elétrica, nesse país, nos Estados Unidos, é muito ineficiente. Muita da energia gerada não é usada. Mas se você usa um controle computadorizado com smart grids, você pode diminuir a quantidade de energia gerada para o mesmo uso. Para fazer isso, a gente vai precisar das iniciativas privadas e do setor público, com incentivos, com responsabilidade. Isso não vai ser feito pelo governo sozinho. E não pode ser feito pela sociedade ou pela iniciativa privada sozinhos. Então, é um elemento crítico de transição para uma cidade sustentável. A organização tem que ter a capacidade técnica e gerencial para cooperar com a sustentabilidade e com as tomadas de decisão. O que eu quero dizer com isso é que as organizações têm que ser mais conscientes, elas têm que pensar como é que eu posso reduzir o meu uso de energia, como é que eu garanto que o impacto da minha operação seja o menor possível. Para isso acontecer, o setor público precisa dar incentivos e fazer parcerias públicos-privadas. Políticas de sustentabilidade locais exigirão apoio no nível comunitário para uma implementação bem-sucedida. Não pode ser uma política de cima para baixo. Tem que ser algo que vem da pessoa média que vai contribuir para isso. E como é que a gente, então, fornece energia para essa cidade sustentável? A demanda de energia vai aumentar muito e aumenta também a nossa interdependência. E a gente tem que reduzir nossa dependência dos combustíveis fósseis. A gente precisa desenvolver uma forma de energia que seja mais barata, menos intensiva em capital, mais confiável, descentralizada, menos poluente e menos perigosa do que os combustíveis fósseis. Isso está acontecendo neste momento. As inovações tecnológicas que vamos ver nos próximos 20 anos vão ser de tirar o fôlego. Eu faço essa analogia com o que está acontecendo com os vídeos em streamings, com os celulares. Todas essas tecnologias mudaram como a gente vive e muda como a gente usa o nosso tempo. Meu estudante médio gasta provavelmente 8 horas por dia numa tela. E isso, em muitos respeitos, é uma das coisas menos ambientalmente destrutivas que eles podem fazer. De toda forma, temos que trabalhar para fazer essa transição para os renováveis. Isso é uma transição geracional e a boa notícia é que a tecnologia de baterias e solares já foram inventadas e agora você consegue botá-las no bolso e o mesmo vai acontecer com a energia solar, com as células solares, as baterias no futuro, como a gente fez com celulares. Então a gente tem que gerenciar essa sustentabilidade. O mundo está cheio de pessoas morando em cidades. 20 anos atrás, a maior parte da Terra se tornou urbana. Temos 4,5 bilhões de pessoas vivendo nas áreas urbanas, mais de 57% do planeta, e na América Latina 82% da população vive em áreas urbanas. Além das dificuldades de implementar práticas sustentáveis de água, energia, alimentos e negócios, as cidades enfrentam o desafio da gestão de resíduos. Para apoiar uma população humana de 10 bilhões, nossas cidades precisam aprender a usar recursos renováveis e reciclar resíduos.
a maioria dos problemas distintos de gestão de sustentabilidade deve ser integrada dentro das cidades. O que eu vejo acontecendo no longo prazo é que vamos ter um sistema de gestão de resíduo que é empoderado. Você vai ter um fluxo único que vai desde a residência e o resíduo vai ser separado usando a robótica e inteligência artificial e vai buscar os recursos que precisamos. Então vamos agora estar cada vez mais atentos ao nosso lixo. Há 3 áreas principais de investimento de infraestrutura para os renováveis, que seria solar, hídrica, smart grids e a energia distribuída. Então, a gente tem que ter essa geração de energia solar, eólica, geotérmica e hidrelétrica, redes inteligentes, micro-redes de geração distribuída de energia, linhas de distribuição de alta voltagem de longa distância. E a gente tem que ter agora energia até formadas nos próprios domicílios. Então, a gente vai ter estações de energia solares e eólicas para aumentar a distribuição. A gente tem que ter um investimento cada vez mais nessa energia descentralizada para a gente diminuir a nossa interdependência da rede. E a gente vai ter que gerar e guardar energia, melhorando as tecnologias de bateria e células solares que devem tornar isso possível. A gente deve construir a infraestrutura que requer investimento público constante e a gente vai precisar ainda de uma rede onde a gente tenha grandes instalações como para hospitais, para fábricas, etc. Mas para construir essa infraestrutura no século XXI, na primeira metade do século XXI, a gente vai ter que gastar recursos públicos. Então, esses investimentos podem vir também de parcerias públicas privadas. Mas a gente vai precisar de algum tipo de subsídio público baseado em impostos. Então, vou concluir com as estratégias e as conclusões chaves. Primeiramente, a gente tem que conectar o crescimento econômico à sustentabilidade ambiental. A gente precisa apresentar a sustentabilidade ambiental como central para a modernização econômica. Não é viável crescer economicamente e envenenar o planeta, porque a gente vai ter que gastar dinheiro limpando o planeta. Aqui nos Estados Unidos já gastamos perto de 500 bilhões de dólares limpando lugares tóxicos abandonados. Isso tem um impacto enorme na economia. O ambiente não vem de graça, a gente precisa limpá-lo. A gente não vai estar muito bem se a gente estiver bebendo e comendo veneno. A gente precisa, então, de uma visão positiva de sustentabilidade ambiental. Precisamos de normas, precisamos ter incentivos em vez de punições. E a gente precisa focar em métricas de sustentabilidade ambiental. Por exemplo, se eu quero gerenciar algo, eu não posso dizer se eu estou melhorando ou piorando as coisas, a menos que eu tenha essa cultura de sustentabilidade, de métricas de sustentabilidade. Então, a gente precisa substituir essas metas aspiracionais por medições rigorosas de desempenho atual, enfatizando a melhoria contínua na operação. E a gente precisa de valores comuns. Isso está por trás da sustentabilidade ambiental. Precisamos de preço mais baixo, ar puro, água pura, um estilo de vida mais saudável. É difícil argumentar contra isso, porque todo mundo quer ter ar puro, ninguém quer comer veneno, beber veneno. Então, são valores comuns que a gente precisa construir em torno da sustentabilidade. Os setores públicos e privados têm papéis complementares nessa transição para a economia sustentável. A gente precisa de empreendedorismo, capacidade organizacional, mas também precisamos de regras dos setores públicos e capacidade de construir um consenso. As organizações privadas serão responsáveis pela maior parte da inovação e trabalho prático em direção a uma economia baseada em recursos renováveis e sustentável. Mas a infraestrutura e a regulamentação para cidades sustentáveis precisam de liderança, recursos e autoridade do governo. O investimento tecnológico em fontes de energia renovável e tecnologia de bateria são muito importantes se nós vamos ter
energia renovável, a tecnologia atual não é o suficiente. A adoção seguirá quando as energias renováveis forem mais baratas do que os combustíveis fósseis e mais confiáveis. Nós temos que nos concentrar em subsídios em vez de penalidades, em políticas para incentivar a transição. Em Nova York, em 1905, o nosso principal problema foi o esterco que era descartado. Nós criamos uma tecnologia, então, que era superior aos cavalos que puxavam as carroças e não cobramos impostos dos cavalos. Por isso que nós temos que nos concentrar em modernizar a rede de energia para incluir micro-redes, janelas isoladas, sistemas de iluminação com temporizador e assim por diante. Para a resiliência, nós precisamos substituir a infraestrutura envelhecida e deteriorada com políticas de zoneamento e códigos de construção informados por riscos climáticos para reduzir danos causados por inundações. Precisamos de uma localização estratégica de matrizes solares em edifícios menos propensos a serem impactados por condições climáticas extremas, o fortalecimento de passarelas, elevação de estruturas em zonas de inundação, proteção de sistemas de geração elétrica contra inundações, tirando, como eu falei, essas salas técnicas dos porões e principalmente a construção de superfícies permeáveis em rodovias, parques, etc. Concluindo, enquanto a transição para a sustentabilidade ambiental está em andamento, a construção de resiliência é mais importante do que nunca. A resiliência pode ser alcançada apenas por meio de parcerias públicas, público-privadas, planejamento estratégico do governo e liderança visionária. Precisamos de engajamento comunitário, investimento em infraestrutura pública e tecnologias inovadoras. Agora fico feliz de ouvir as perguntas de vocês.